Bom dia! Hoje mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, gente, eu quero pedir para vocês, se inscreve no meu canal, deixa seu like e compartilha se você gostou do vídeo. Hoje a palavra é esse, coração endurecido. Quantas vezes na nossa vida a gente endurece nossos corações para muita coisa, né? Principalmente às vezes quando as coisas se tratam das coisas de Deus para a nossa vida, a gente faz o quê? Endurece o coração. Só que hoje eu quero falar de um homem que teve o coração endurecido, mas o coração dele foi endurecido pelo próprio Deus. Com certeza muita gente sabe de quem eu estou falando. Estou falando do faraó. Estou falando do faraó do Egito. No tempo da libertação, no tempo que Moisés foi enviado, a palavra de Deus diz que foram lançadas sobre o Egito 10 pragas. E todas as pragas que eram lançadas, o faraó não libertava o povo porque o faraó tinha o seu coração endurecido. Certo? E muita gente questiona por que o coração de faraó foi endurecido. O coração de faraó foi endurecido para a própria honra e para a própria glória de Deus. O povo poderia ser liberto desde a primeira praga. Só que Deus permitiu que faraó endurecesse o coração para que o poder de Deus fosse manifestado tanto para os egípcios como para os hebreus que estavam lá, né? O povo de Israel que estava lá e para toda a geração, para hoje, para nós, a gente entender o poder que Deus tem sobre o seu povo, certo? A palavra de Deus vai dizer que aquele povo de Faraó, né? Aquele povo egípcio era um povo muito adoradores de ídolos e de outros deuses, né? Ele seguia os deuses Sete, Ísis, Osíris, Ores, Sekhmet, o deus Sete, todos esses vários deuses que eles seguiam. E cada praga que era enviada sobre o Egito automaticamente destruía algum desses deuses dele. Ele tinha o rio Nilo, né, como um deus, né? E o rio Nilo, como todo mundo sabe, na primeira praga virou um rio de sangue, entendeu? E outras pragas, né? O pó da terra, o dia amanhecer, a noite, tudo isso eles tinham como um Deus que fazia isso acontecer para eles, né? A morte dos animais, que eles tinham um boi pelo qual eles idolatravam, tal, tudo isso. Então, assim, o que é que eu quero passar para vocês hoje? Tem questão na nossa vida que não está acontecendo ainda, não é porque Deus não tem o poder que aconteça. É porque Deus não permitiu que acontecesse ainda, porque Deus quer manifestar o poder e a glória dele de uma forma maior na sua vida, entendeu? O povo poderia ser liberto na primeira praga, o povo poderia ser liberto na segunda praga, mas Deus permitiu que 10 pragas fossem lançadas. E mesmo depois que o povo foi liberto, a palavra de Deus vai dizer que por mais uma vez o coração do faraó foi endurecido e ele perseguiu o povo. E por mais uma vez Deus livrou aquele povo, que todo mundo sabe a história, que foi abrindo o mar para o povo passar. Entendeu? Então na nossa vida hoje é isso. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente está questionando a Deus. Deus está demorando. Eu estou buscando, eu estou correndo, eu estou orando. Mas Deus fala, ora um pouco mais, passa um pouco mais, porque quanto maior é a demora, quanto maior essas portas estão se fechando, maior vai ser o seu testemunho. Entendeu? O testemunho do povo de Israel, se só o mar virasse sangue e o povo fosse liberto, seria um testemunho muito pequeno, seria um testemunho muito... Deus queria algo mais grandioso, então Deus foi lá, mexeu com toda a estrutura, com tudo que eles acreditavam, com tudo que eles tinham como deuses, entendeu? E até hoje é muito difícil alguém não saber essa história do que Deus fez. Isso aconteceu há muito tempo atrás, mas até hoje é falado, até hoje é dito, até hoje tem cultos e pregações falando sobre a libertação que o povo deu ao povo de Israel. Gente, eu quero só dizer uma coisa para vocês aqui para concluir. Deus, ele tem o poder de fazer o que ele quer, na hora que ele quer. Só que Deus, ele às vezes precisa nos capacitar, ele precisa nos mostrar, ele quer que o nome dele seja honrado através da nossa vida. Então às vezes ele permite que corações sejam endurecidos, que portas sejam fechadas, que pessoas vão embora, para ele poder fazer a obra dele de uma forma tão linda, que para muita gente, como para o povo de Faraó, que aquele povo já estava liberto lá, já estava lá, liberto não, o povo já estava lá escravizado há 400 anos, então para eles, aquele povo ali ficariam ali até o resto, entendeu? Da vida, mas não.
Deus, às vezes, Deus permitiu, né, que ele pensasse dessa forma. Então, muitas vezes na nossa vida, as pessoas vão olhar pra gente e vai pensar que realmente já chegou o nosso fim, que não tem mais para onde ir. É nessa hora que Deus vai, com mão forte, libertando, mostrando o poder que ele tem sobre nossa vida. A palavra de Deus vai dizer, ó, como ele, quando ele quer, no tempo dele ele faz, que Isaac ele plantou e no mesmo ano Isaac colheu. Vocês sabem o que é você plantar e no mesmo ano você colher? Digamos, quantos anos é hoje para poder um pé de manga, o que seja, uma jaca, alguma coisa. Quanto tempo é para poder se formar, para você poder colher desses frutos? Mas a palavra de Deus diz que ele, no mesmo ano que ele plantou, ele colheu, porque era para ser dessa forma. Então, se o seu está demorando, se sua bênção está demorando, se corações estão sendo endurecidos, tenha fé, porque o seu testemunho vai ser maior do que o que você espera. Às vezes o que você está esperando de Deus é algo, e Deus tem algo muito maior para lhe dar, porque a palavra de Deus diz que eu sei os pensamentos que tenho para você, e não é pensamento de danos, é pensamentos para lhe fazer o bem, o melhor, e que todo o propósito que passe na sua cabeça, você tenha fé que Deus, ele vai fazer 1000 vezes maior, porque o planejamento de Deus, gente, sempre é melhor. Porque o planejamento de Deus não é só pra gente, só pra nos beneficiar. É pra beneficiar um todo, entendeu? A palavra de Deus diz que quando ele abençoa uma pessoa, um todo é abençoado, certo? Quando Ana foi abençoada com um filho que ela tanto orou, que ela tanto chorou, que ela tanto jejuou, que ela tanto sofreu para ter, quando ela foi abençoada porque ela era estéril, Israel também foi abençoada também. Israel todo foi abençoado também como profeta. A palavra de Deus diz que quando o Pedro estava lá pescando e que ele já estava em uma situação que ele não pescou nada a noite toda, quando foi de manhã que Deus falou, volte e pesque, a palavra de Deus vai falar o quê? Que ele, preste atenção, que ele pescou, mas foi tanto peixe que ele teve que chamar outras pessoas para ajudar ele, senão o barco dele ia pique, as redes iam se romper. Então é a mesma coisa que Deus tem para fazer na sua vida. A sua bênção você vai precisar compartilhar, porque não vai caber. Você entende como é o agir de Deus na nossa vida? Amém, que hoje seja um dia maravilhoso. Se você gostou dessa mensagem, gente, por favor, compartilha para outras pessoas também ser abençoado. Amém?